Bom, acho que essa questão que envolve as conquistas financeiras do Ministério Público e até outras, elas devem estar dentro do princípio constitucional de que o Ministério Público é uno e indivisível, né? A gente tem que ter a honestidade, a clareza de dizer que nós, e lembrarmos, sobretudo, que não somos uma ilha e que o Ministério Público, ele deve, o nosso estadual, estar alinhado a essas conquistas que são de cunho nacional e observando, sobretudo, o que está se discutindo nacionalmente, para que não pareça que aquilo que nos chega aqui seja apenas uma conquista local. Muito obrigado. Colega Zé Paulo, Vossa Excelência terá os mesmos 3 minutos que se iniciam agora. Bom dia a todos. Eu quero, na pessoa da colega Ana Rúbia, cumprimentar os membros da associação, os demais candidatos e os colegas presentes, assim como aqueles que nos assistem nesse momento. Me chamo José Paulo, tenho 15 anos e meio no Ministério Público. Aqui revejo alguns colegas de concurso, como o colega Liceu, como o colega Herbert, como a colega Ana Cláudia, Laurinei. Comecei em Oricuri, passando por Lagoa dos Gatos, Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima e Recife. Essa experiência nas promotorias, aliada à ocupação eventual de alguns cargos de natureza técnica, como o CAU criminal, o NIRCO, o Conselho Penitenciário, o Conselho do Provita junto ao VAJOP e, ultimamente, a Corregedoria de Justiça, nos últimos 4 anos, me deram uma expertise e uma experiência para conhecer verdadeiramente o diagnóstico das promotorias de justiça do sertão ao litoral e à capital. Eu posso afirmar que, aliado a isso, a formação acadêmica em administração de empresas e posterior especialização em gestão governamental me auxiliam nesse processo de conhecimento. Tudo isso me leva a crer, ou melhor, me levou a acreditar que era chegada a hora de dar minha parcela de contribuição no que diz respeito a pleitear o cargo de Procurador de Justiça. Precisamos sim, hoje, aplicar atos de gestão administrativa, reorganizar nossa estruturação administrativa, de modo que o nosso atuar seja de fato impessoal. O nosso gerir atende os princípios da administração pública, como também aos conceitos da administração pública moderna, onde eu possa desenvolver e ser o indutor de políticas públicas, onde eu possa dialogar com altivez junto aos poderes constituídos, evitando que decisões uniformes e monocráticas abalem o nosso agir, o nosso pensar. Uma interlocução e uma capacidade de diálogo que vocês conhecem, em especial aqui da região sertaneja, porque estive nos últimos 2 anos muito próximo. Esse Ministério Público é o Ministério Público que eu proponho, um Ministério Público efetivamente participativo, capaz de dialogar com todos e que, de fato, nos traga oxigenação, renovação, aproveitando a experiência do passado e do presente, seja ela positiva ou negativa, mas construindo... Agora nós procederemos ao sorteio do segundo bloco. Sortearemos os candidatos de número 1 a 9, e primeiro todos os que farão as perguntas e depois todos os que comentarão. Lembrem-se que o candidato que fará as perguntas tem 1 minuto para proceder à indagação. O que responderá terá o prazo de 2 minutos e aquele que fez a indagação tem direito a uma réplica de outro minuto. Certo? Então, a ordem será para os que vão perguntar. A réplica são 2? Não. 1 minuto de pergunta, 2 de resposta e 1 minuto de réplica. Exatamente. Eles são 2 para cada um. Ei, professor, estuda direitinho. Novamente, a primeira será a doutora Rosemary Souto Maior. Já era outra, não é a mesma não.
O segundo será Dr. Clóvis. Isso é para perguntar. Quem vai perguntar? A gente está associando primeiro todos os que perguntarão. Em sucessivo, o colega André Silvani. Terceiro. Quarto, Dr. Zé Paulo. Quinto a proceder a pergunta será o colega Charles Hamilton. O sexto, Dr. Herbert José. O sétimo é Francisco Dirceu. O oitavo, Dr. Carlos Guerra. E o nono, Maviael. O comentário há de ser feito na seguinte ordem. Primeiro, Dr. Clóvis. Segundo, Dr. Carlos Guerra. Terceiro, Dr. Maviael. Quarto, doutora Rosemary. Quinto, doutor Charles Hamilton. Agora a gente bateu, né? 5 e 5. O Charles é o quinto para perguntar e ele mesmo não pode comentar. Então a gente vai sortear novamente. Volta para cá. E aí passa a ser o comentário para o Dr. Chaves, passa a ser de Dr. Herbert. O sexto será Dr. Francisco Dirceu. O sétimo, aí sim, Dr. Charles. O oitavo, Dr. Zé Paulo. E o derradeiro, Dr. André Silvani. O último comentário, você vai falar a pergunta de Maviael, será a nona. Você terá 1 minuto para comentar, volta para ele para replicar. Tá? Maviael. Ok? Então assim, vamos começar, não é assim? Ok? Então, doutora Rosemary, seu tempo começa a contar. Eu faço a pergunta para quem? Clóvis. Clóvis, eu gostaria de saber de você, já que você participou de uma outra gestão anterior, qual a sua proposta com relação aos aposentados? Qual será a sua atuação em relação aos aposentados, haja vista que no futuro, no passado não muito distante, não é? Houve uma tentativa de retirar a folha de pagamento dos aposentados separados dos ativos. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual será o seu posicionamento em relação aos promotores ou procuradores aposentados. Colega Rosemary, a sua pergunta, ela encerra o que nós desejamos para nós próprios. Não é? Obviamente que a manutenção da folha de aposentados deve continuar gerida e administrada pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral. Eu tenho, inclusive, um dos capítulos do meu programa de gestão o nosso futuro, a continuidade das nossas ações, ela permanece na experiência dos próprios colegas que já estão na inatividade. Tem que se buscar, o convívio com eles é feito na associação, é uma troca de experiência positiva, e nós estaremos lá um dia, obviamente, que a manutenção e a aproximação com eles será sempre mantido, no caso, e com todo respeito com os nossos colegas. Devemos dizer que diferenças administrativas, elas podem ocorrer, mas eu acredito que todos aqui, objetivo mesmo, o melhor para a instituição, o melhor para a sociedade, né, e o melhor para os seus membros. Então, pode ter certeza que no caso de assunção ao cargo, os colegas que hoje se encontram inativos terão todo o respeito e toda a consideração por parte de uma administração por mim comandada.
Muito grata. E sucessivo. Eu gostaria, eu vou apenas colocar o seguinte. Eu sou mais objetiva. A Lei 8.625 garante aos aposentados todos os direitos dos inativos. Infelizmente, isso não está acontecendo hoje. O aposentado, Lei Orgânica Federal 8.625, ele tem direito a um padrão de vencimental, ou seja, aqueles que antes da emenda constitucional, claro. Não os depois. Estou falando daqueles mais antigos que entraram na vigência da emenda constitucional. Tem direitos a todas as garantias, expressamente na lei, e que infelizmente não está sendo implantado. Doutor Clóvis tem 1 minuto para proceder à pergunta, que será respondida em 2 minutos por doutor Carlos Guerra. Obrigada. Doutor Carlos, o senhor no debate passado, ao iniciar suas palavras, deixou bem claro para a classe que pensou até entregar o cargo diante do que encontrou em termos de gestão, né, que Vossa Excelência sucedeu ao atual Procurador-Geral. Eu gostaria que Vossa Excelência, nesse seu tempo, embora diminuto, pudesse nos trazer aqui o que é que de fato o senhor encontrou que lhe provocou o desejo até de pensar em deixar o cargo de secretário-geral. Obviamente. Começar a contar agora, né? Bom, doutor Clóvis, essa é uma pergunta que eu respondo com muita tranquilidade, né, com muita segurança. Eu acho que a instituição é uma instituição que tem pouco menos de 20 anos. A nossa autonomia veio em 96. O Tribunal de Justiça tem mais de 100 anos de autonomia. Estamos em fase de formação, em fase de amadurecimento. É verdade que quando eu saí da minha promotoria de crimes contra a criança, que eu me deparei diante de uma instituição tão plural, tão complexa, que é o Ministério Público, eu não podia me sentir de outra forma, a não ser que eu fosse um irresponsável. Isso eu não sou e nem nunca fui. Eu tenho responsabilidade e tenho compromisso com a minha instituição, principalmente meus colegas, porque não sou eu que executo, são nossos colegas que executam. Aí sim, todo o meu aperreio era em dar condição de trabalho aos nossos colegas. Mas com o tempo, nós fomos amadurecendo, fomos distorcendo os problemas, fomos tirando os nós, e hoje eu tenho uma perspectiva de futuro muito boa, acredito no que fiz, acredito na gestão que participei, porque foi uma gestão toda voltada para o interesse dos colegas, toda voltada para o interesse dos colegas, é bom que se frisa, e tenho hoje muita perspectiva de futuro nessa instituição tão brilhante, tão aguerrida, que os nossos colegas merecem um tratamento que corresponda ao desempenho de cada um na sua função. Bem, colega Carlos. Ao colega Carlos, eu fiz a pergunta, não foi de forma alguma desconsiderando a sua responsabilidade e o entendimento de todos que nós temos aqui com relação a comprometimento de todos os membros. O que me deixou curioso foi exatamente a colocação que o colega fez, dizer que ao assumir e encontrar o estado de coisas que estava na Secretaria-Geral, pensou em deixar o cargo. E eu fiquei curioso para saber o que é que havia dentro da administração do Ministério Público que Vossa Excelência não queria enfrentar, ou achou que não pudesse enfrentar. Apenas isso. Curiosidade, que eu acho que é uma curiosidade também que permeou vários colegas em razão da sua colocação. Não há dúvida do comprometimento de todos e da busca do melhor para a instituição. Isso aí eu tenho certeza. Mas eu tinha ficado curioso e esperei, e estava esperando que Vossa Excelência tivesse esclarecido agora. Mas como acho que o tempo não é possível, ficaria para depois a gente poder, se for o caso, continuar o debate. A próxima pergunta será feita pelo colega André Silvani, em 1 minuto, respondida pelo doutor Maviael em 2 e replicada pelo próprio Silvani. Eu queria lançar uma questão de ordem aqui, apenas para que estiver registrado que essa dinâmica que começou agora, eu acho que ela perde um pouco o
fio da meada. Seria interessante que fizesse a pergunta, depois viesse a réplica e finalmente a réplica. Porque faz a pergunta, tem comentário de quem fez a pergunta e depois é que a gente volta o tema. Eu acho que perde um pouco da meada. É interessante que nos próximos... Isso foi já discutido na reunião dos candidatos. Vossa Excelência, infelizmente não foi, mas já foi discutido. Eu gostaria que colocasse, de toda forma, colocasse em ata isso e que fosse repensado para que tornasse um debate mais dinâmico e a gente não perdesse essa ameaça. Está registrado. Doutor André, seu tempo passa a contar agora. Doutor Maviel, nós temos visto no Ministério Público, e aí eu não me refiro a nenhuma gestão, mas historicamente, uma problemática que pelo menos eu acompanho, com relação à necessidade de fundamentação dos atos da administração em geral. Daí muitas vezes a gente vê que alguns requerimentos são indeferidos, como só anunciado da necessidade do serviço. Acho que isso não cumpre o que a Constituição Federal estabelece. O que Vossa Excelência pensa sobre a necessidade de fundamentação dos atos da administração em geral? E aí eu não me refiro aos atos de rotina. A administração pública, André, ela é regida por princípios. Então não adianta o candidato Maviel pensar quando eu tenho a lei a me obrigar a fundamentar os atos e a ser transparente. Ora, não apenas as negativas, mas também a celeridade e o respeito ao promotor de justiça e à população tem que ser preservado, André. É inadmissível a administração que não despacha, é inadmissível a administração ou o promotor de justiça ou o procurador-geral de justiça que não tem suas portas abertas à população e muito mais ao promotor de justiça. Na minha gestão, o promotor terá voz, vez e efetiva participação na divisão de poder, inclusive porque eu luto pela plena capacidade do promotor que possa ser procurador-geral. Ele tem que participar de todas as esferas de poder. Além disso, as circunscrições serão o ponto base do nosso olhar. As discussões ali, as dificuldades, nós estaremos juntos, não com hora nem dia marcado, mas sempre e sempre que necessário for. É parceria, transparência, André, e respeito a você, a mim e ao nosso Ministério Público. De fato, nós temos a lei, afinal, a própria Constituição Federal norteia essa matéria, mas, como eu disse, não é o que se vem observando. Pelo menos, na minha avaliação, não é o que eu percebo. Inclusive, recentemente, a gente viu uma série de situações que envolvem a preocupação com essa matéria. Bem, de fato, a administração pública se rege pela lei, o administrador deve observar a Constituição Federal, mas é preciso que o candidato deixe claro, acho que você cumpriu com esse papel aqui hoje, respondendo 30 segundos. A pergunta é o seu compromisso efetivamente com essas questões, para que elas não tenham que ser resolvidas, como muitas vezes tem acontecido no Ministério Público, por meio de representações ao Conselho Nacional do Ministério Público ou ações mandamentais. Isso, infelizmente, acontece e deve-se pôr um fim a isso. Isso deve ser uma prioridade em relação, inclusive, à impessoalidade desses atos da administração. Muito obrigado. Agora, doutor Zé Paulo tem 1 minuto para perguntar à candidata Rosemary, que terá 2 minutos para responder. Colega, nós temos hoje 1/3 dos cargos de membro do Ministério Público, especialmente promotor de justiça, vagos. São 170 cargos vagos, mais 37 atuações nos feitos, originárias de varas que foram instaladas pelo Tribunal de Justiça e que necessita da presença do representante do Ministério Público. Aliado a isso, nós temos um incremento orçamentário de apenas 8,6%, que foi dado pelo Executivo a todos os poderes constituídos e órgãos independentes. Como você pretende equalizar essa situação, especialmente aqui na região sertaneja? Zé Paulo, a questão teria que ser resolvida não só na região sertaneja, mas toda a situação de todas as outras áreas. Não é? Porque na segunda instância há realmente uma dificuldade muito grande.
Porque em outrora, houve várias promoções, sucessivas, e deixou um buraco na carreira em relação à segunda entrância. Eu sou dessa época, né? Sou jurado dessa época, e isso causou um mal muito grande à instituição. Então, eu irei tratar essa questão com toda a prioridade e numa gestão de luta e compromisso, que é o que marcou a minha vida inteira, de dedicação a essa instituição que eu amo e que minha trajetória tem levado a resolver todas as questões, mesmo naquelas em que, na solidão involuntária, eu consegui resolver com a resistência e com a continuação do trabalho. Porque vale a pena lutar pelo Ministério Público, que o destinatário das nossas ações não somos nós, é a sociedade carente. Então, essas questões de orçamento, a gente se resolve com luta. Se não for possível através do diálogo, se utiliza os meios e os instrumentos legais possíveis. O que se não pode é evitar os confrontos. Os confrontos são inevitáveis. Agora, o importante é trabalhar em conjunto com a classe, ser um gestor promotor de justiça. Aquele que conhece o que o promotor de justiça passa e não em gabinetes, a sua maioria da sua vida funcional. Ok? De fato, Rosimeire, a segunda instância ela vem sofrendo muito e faz tempo. Na realidade, o que eu proponho é a revisão do modelo gerencial do promotor de justiça. Nós não consigamos mais acompanhar o velho raciocínio de, para cada juiz, um promotor de justiça. Nós temos, sim, que aparelhar esse modelo gerencial com quadro técnico compatível, de modo que eu evite comarcas aqui no Sertão, por exemplo, como Araripina e Uricuri, não tinha sequer um quadro técnico competente para poder... Também no modelo gerencial de revisão de atribuições, como fizemos aqui nas promotorias de justiça cíveis, conversando, dialogando, de forma a otimizar a nossa relação, evitando também que outras promotorias que foram criadas, como a Regional de Execução Penal, a Central de Inquérito está criada há anos, aqui não tem cargo ainda provido, nem sequer criado por lei, e assim sim a gente poder efetivamente completar essa mandala e revisar esse modelo gerencial de atuação do Ministério Público. A próxima rodada, o colega Charles vai perguntar ao colega Herbert. Quem? Charles. Pergunta Herbert. Colega Herbert, recentemente nós tivemos aí mutirões em relação ao júri, né? E há a previsão também de um outro mutirão a ser realizado em abril. Eu gostaria de saber do colega, isso trouxe transtornos, assim, não foram poucos os promotores que reclamaram, porque eram 5 júris, né, durante a semana, júris todos os dias, né, alguns colegas até fazendo 2 júris por dia. Eu queria ouvir a opinião do colega sobre essa questão de mutirões e a relação do Ministério Público com o Judiciário e outras instituições. Ok? Eu agradeço essa pergunta light que você me fez, que já me dá pelo menos chance de começar a respirar aqui nesse debate. Embora eu diga que é você que a pergunta que eu tenho aqui para fazer a você não vai ser tão boa quanto essa que você está fazendo. Realmente, quando existe essa questão de mutirões, é porque algo está errado, né? É como uma usina que nós estamos aqui, essa barragem de... esqueci o nome agora. Aqui Barragem Sobradinho? Sim, barragem Sobradinho, né? É como se fosse juntando processos demais para depois ter que abrir as compostas de todo jeito, né? E quando abre as compostas de todo jeito, há estrago, a perda, ou seja, processos são prescritos. Então, há uma falha aí, então, o Chato falou, há uma falha de gerenciamento. A partir do momento que alguém lança, vamos resolver o problema através de mutirão, é como se dissesse assim, eu sou o culpado. Agora, disso, então, nós temos que agora resolver isso. E a única maneira é mutirão, é fazer mutirão. Ou seja, está faltando planejamento. Eu gostaria que não houvesse nenhuma interrupção enquanto a minha fala. Por favor, candidato. Então, vamos devolver um pouco
tempo, certo? Ok, foi parado o cronômetro, vamos reiniciar. Então, quando eu fui interrompido, eu estava falando que quando se fala em mutirão, se fala que houve culpa. Pode ser até do próprio administrador, pode ser em função do anterior, né? Que deixou que aquela situação de coisas acontecesse. 30 e segundos. que chegou a um ponto tão grave, que é necessário haver um deslocamento generalizado, né? Da própria estrutura, desestruturando deixando outras estruturas vazias para focar em cima do problema, que é o problema do mutirão, né? Então, a gente tem que começar a pensar já em evitar que desse causa a mutirões. É importante lançarmos uma olhar sobre essa questão, porque ela fala de duas coisas. Uma, da distribuição desigual dos recursos, dos meios, né? Se nós formos olhar os processos que estão dentro da meta, né, que levaram à realização dos mutirões, né, você tem essencialmente as promotorias do júri da capital, Jaboatão, Olinda e Paulista, concentrando mais de 50% desses processos, né? E essas promotorias demandam e precisam de estruturação. Isso tem que ter um olhar da parte da administração nesse sentido. E outro aspecto também em relação à relação com os poderes, com o judiciário, né? Não é possível o Ministério Público receber essa pauta, né, e não discutir, não formatar, levando em consideração também a realidade dos colegas, né? Isso vem sendo uma constante. Você tem esses mutirões e não há esse diálogo, essa interseção com o judiciário que permita, né, ao Ministério Público também contribuir com a meta, mas ao mesmo tempo não sacrificando os colegas. Então acho que é preciso retomar isso. Agora, o colega Herbert vai perguntar ao colega Dirceu. O senhor tem 1 minuto para proceder a sua indagação. Tanto faz, é só para Dirceu ficar por ele. Muito bem. Eu vim ontem no avião e peguei aquele manual de primeiros socorros, né? E puxei alguma coisa que eu peguei na internet e me veio algo que Charles escreveu, né? Eu até decolando algumas coisas de Charles para fazer as minhas, né? Mas aí eu me dou mais o direito de fazer essa pergunta. Charles, ele representa uma trilogia de Romero, Dr. Salles e agora Dr. Charles. Ou seja, se ele vier a ser eleito o nosso procurador-geral, ele será 30 segundos. Ele será a trilogia do que eu chamaria de trilogia de Dr. Romero, Dr. Salles e então Dr. Charles. O senhor vê isso também, que seria uma continuação daquilo que foi a